Vamos fazer aquela oração pentecostal. É a oração de abertura de culto. Não pode ser aquela oração, né, de boca fechada. Tem que clamar. Tem que apresentar a Deus a necessidade das famílias, a cura dos enfermos, portas de emprego que se abram. Isso é um clamor que se faz no início do culto, para que a bênção de Deus se estenda em favor de cada família. Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração. Que as Tuas poderosas mãos, ó Deus, seja estendida em favor de cada família que representa nesse culto esta noite, abençoando as famílias que, com as suas portas dos seus lares abertos, participando conosco do culto de adoração. Abençoa, Senhor, cada casal, cada participante, e que eles possam sentir a mesma coisa que sentimos aqui na sede, alegria e paz, para que o Teu nome seja exaltado. Queremos Te pedir a Tua bênção, Pai, em favor dos órgãos musicais que irão apresentar a Ti a música. Ó Deus, usa como Teus instrumentos para cantar com alegria, com prazer e com amor. Atende, ó Deus, a nossa oração e súplica. Maravilha, Senhor, se manifeste entre nós. Alegria, Senhor, nos nossos corações, no nosso relacionamento uns com os outros. O prazer de estarmos aqui na Tua casa. Ó Deus, que as Tuas mãos poderosas esteja estendida. O Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra, toma-o nas Tuas poderosas mãos, Senhor, e usa para falar com autoridade, com graça, com poder, para que a mensagem, ó Deus, chegue até os nossos ouvidos e desça aos nossos corações para edificação. Dê-nos um culto abençoado. Aqueles que estão em caminho, se dirigindo à Tua casa de oração, traga-os debaixo da Tua direção e graça. Tudo isso, ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece. Amém. Podeis sentar. A equipe de louvor apresentando os 2 hinos da harpa. A igreja cantando. Eu não quero ver vocês assim de boca fechada, não. Os hinos que nós cantamos no início são hinos conhecidíssimos, é da harpa cristã, e nós precisamos cantar junto com a equipe de louvor. Vamos ver quem sai melhor, se a equipe ou se o plenário. Amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ouviram o pastor Clementino, né? Todo mundo louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda glória, de toda graça. Nós vamos louvar o hino, 2 hinos, o primeiro de número 108, hino bastante conhecido. Todos os irmãos vamos juntos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus.
Jesus vamos pelejar, prosseguindo nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar, inimigo a combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti caminho, o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu sem fim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. Vamos louvar ainda o hino de número 36. O exilado, os irmãos nos ajudem nessa noite. Estou bem longe, cansado estou. Louve Ele nessa noite. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos belas flores querem me cantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar.
temos a oportunidade em nome de Jesus. Os passarinhos também louvam a Deus com seu cântico. Eu, quando jovem, eu gostava muito de ouvir o pássaro preto e o canário. Eram os que eu gostava de ouvir, o cântico daqueles pássaros. E eu admirava. E eu conheci um papagaio que ele cantava o hino nacional. Alguém já teve essa oportunidade? Um papagaio que cantava parte do hino nacional. Amém? E tem muito brasileiro que não sabe a letra do hino nacional. Quando está na escola é obrigado, não é? Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura de um texto bíblico. É bem conhecido, Lucas, livro, o Evangelho de segundo escreveu Lucas, capítulo número 17, e do verso 11 ao 19. Eu vou ler e vocês observem a leitura, que é muito importante. É bem importante mesmo a leitura desse texto. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, achou-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, não podia se aproximar, tinha que ser de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Aí este era samaritano, estrangeiro. E respondendo Jesus: não foram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros receberam a cura, e o samaritano não se satisfez só com a cura do seu corpo físico. Ele queria mais alguma coisa. E esse samaritano voltou aonde Jesus estava e se prostrou aos seus pés e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: só você voltou? E os demais? E Jesus falou: levanta-te, a tua fé te salvou. Não recebeu só a cura, recebeu a cura
e recebeu a salvação. Isso é muito importante. Infelizmente, tem muitos que vêm à igreja para receber a bênção, para receber a cura, mas Jesus espera que você recebe a bênção e volta para agradecer. Ser grato pelas bênçãos, isso é importante, e louva e glorifica o nome do Senhor. Nós vamos orar com o pastor Donizete em favor dos enfermos, em favor dos desempregados, em favor daqueles que estão viajando. Jesus opera milagres e maravilhas na igreja, nos lares e também quando estamos viajando por necessidade, não apenas por lazer. Amém? Você já está aí? Você me chamou. Eu ia esticar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom, quantos precisam de oração nesta noite? Apresente a tua causa diante do Senhor. Lembra do teu amigo, do teu familiar, do teu vizinho, aquele que você ouviu, por acaso que ele está doente. Ore por ele, para que o Senhor o visite nesta noite, amém? Vamos orar pela irmã Dacia, esposa do pastor Jailson. Vamos orar também pela nossa irmã Raquel, são as nossas irmãs aqui da igreja sede. Nossa irmã Neide também está ali, ore pela nossa irmã Neide sempre. Pelo nosso pastor presidente, pastor Clementino. Orem também nesta noite em favor da nossa irmã Vera, da Badeguar, segue se recuperando, para que o Senhor continue sustentando a nossa irmã, amém? E que ela possa retornar logo. A igreja está com saudade da nossa irmã Vera, não é verdade, irmã Neide? Está fazendo uma falta muito grande para todos nós. Mais algum pedido de oração? Orem conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai amado, e bendizemos ao teu nome por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Pai amado, nesta noite, nós estamos reunidos na tua presença, elevando ao Senhor a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor, intercedendo, meu Deus, em favor destas vidas, estes nomes que foram lembrados, as mãos, Senhor, que se levantaram, ó Pai amado, que necessitam e carecem da tua misericórdia. Mas a vida, Senhor, neste momento, que estão hospitalizadas, que estão acamadas, e estão ali, ó Deus, na dependência, Senhor, de um milagre, que somente o Senhor pode operar. E diante da tua face, Senhor, a tua igreja se põe nesta noite a interceder por estas vidas, pela nossa irmã Vera, ó Deus querido, pela nossa irmã Daci, pela nossa irmã Raquel, e tantos outros, Senhor, nesta noite que precisa, Senhor, de um milagre. Pai, nós cremos que tu podes operar milagres e maravilhas em nosso meio. Nós cremos em um Deus que ainda cura, nós cremos em um Deus que ainda sara, nós cremos em um Deus que ainda continua salvando em nosso meio. Pai, é no nome de Jesus que nesta noite nós elevamos ao Senhor as nossas orações e as nossas súplicas, pedindo, Deus amado, venha de encontro, Senhor, a necessidade do teu povo, que nesta noite, Pai amado, abram-se os céus sobre este lugar, e que nós possamos contemplar, Senhor, o mover do teu Espírito Santo em cada vida, Senhor, aqueles que estão nos lares acompanhando este culto conosco, Pai, que eles possam ser tocados e impactados pela tua palavra, que há de ser ministrada, Senhor, nesta noite. Abençoa os teus servos que estão em viagem, em retorno aos vossos lares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados. Abra a porta, Pai amado, para os teus servos ainda neste ano, que eles possam, ó Deus, ter o sustento, suprir, Senhor, aleluia, e cumprir com os compromissos, com as responsabilidades em família. Pai, nós te pedimos também, ó Deus, em favor dos nossos irmãos da Regional 1, te pedimos, Deus, por cada obreiro, por cada pastor dirigente. Continua, Senhor, fortalecendo os teus servos, continua, Senhor, dando graça, continua, meu Deus, em todo tempo, cuidando, Senhor, das famílias, dos nossos dirigentes. Ouve, Senhor, o nosso clamor,
Ouve, Senhor, a nossa oração e dá-nos, Senhor, um culto de bênção esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para adorar ao Senhor com a Regional 1, né? As irmãs já podem se mobilizar aqui com o vocal para que vocês adorem ao Senhor. Enquanto as irmãs se mobilizam aqui para louvarem ao Senhor, eu quero avisar que amanhã nós teremos uma palestra aqui na Igreja Sede às 14 horas sobre autismo, né? Teremos aqui a partir das 14 horas uma palestra que vai ser ministrada por um vereador da nossa cidade, em que ele também é autista, né? Eu vou até mencionar aqui o nome dele, o nosso vereador Jorginho Mota, né? Ele estará aqui a partir das 14 horas falando sobre o autismo, caminho de possibilidades, né? Esse é um tema que está muito em evidência, né? E é algo que a igreja também deve se preocupar, né? Porque nós temos muitas crianças, principalmente, nessa condição, e nós precisamos entender exatamente como lidar, né, com crianças e com pessoas nessa situação. Então, amanhã, a partir das 14 horas, o vereador Jorginho Mota, nosso irmão em Cristo, também estará dando essa palestra aqui na Igreja Sede, a partir das 14 horas. Amém? Todos estão convidados. Fale com o seu pastor, inclusive os líderes também devem ter o link de inscrição, é só para uma questão de dimensão de quantas pessoas virão, amém? Vamos adorar ao Senhor com as nossas irmãs. Aleluia, glória a Jesus. Hoje eu vim mudar o meu modo de agir, meu jeito de orar. Todas as vezes te pedi, eu sei que eu preciso, mas hoje eu quero te adorar, alegrar teu coração, deixar a oferta no altar. Posso estar com dor no peito pra chorar, eu sei que tu cuidas de mim. Eu não vou me preocupar, eu tenho que cumprir o desejo do meu coração. Eu
Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que eu sou adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Declare nesta noite, aleluia! Nada pode parar não existem prisões que contenham a voz.
a Deus. Deus abençoe as nossas amadas irmãs da Regional 1. Agora vamos ouvir os varões. Os varões hoje estão aí apostos. O regente já está por aí. Bom, enquanto os irmãos se mobilizam para louvarem ao Senhor, nós teremos nos dias 24 e 25, uma sexta e um sábado desse mês, agora de novembro, a conferência missionária, né? Que está sendo coordenada pelo pastor Jailson, pelo pastor Carlaquian. Na sexta-feira teremos o culto, né, de abertura. No sábado teremos uma atividade especial logo cedo, a partir das 8 horas da manhã, oração e jejum. Depois teremos uma palestra sobre evangelismo e depois nós teremos o evangelismo aqui na região da igreja sede, né, com uma banda tocando pela rua, num desfile, e será uma grande bênção. Então, os irmãos participem, e no sábado à noite do mesmo dia 25 teremos o culto de encerramento a partir das 19 horas, e com certeza vai ser uma grande bênção. Então venham participar da conferência missionária dias 24 e 25 agora de novembro. Amém? Adoramos ao Senhor então com os varões da Regional 1. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como
estava sentado sobre o trono. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi assentado no meio do trono um que estava morto e reviveu. E quando o cordeiro tomou o livro da destra daquele que estava sentado, os 24 anciões prostravam-se diante dele, e eles cantavam uma nova canção dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e compraste para Deus povos de toda língua, toda tribo, toda raça, e venceu. E eles cantavam: digno é o cordeiro de receber honra, glória, força e poder. 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 Queria ver agora a igreja cantando conosco. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor
Glória a Deus. Deus abençoe os varões da Regional 1. Jovens e adolescentes agora também adorando ao Senhor. Já podem se mobilizar aqui. E enquanto eles se aproximam, quero também avisar que no próximo final de semana, dos dias 17 ao dia 20, teremos a convenção estadual para ministros, evangelistas, pastores, missionários e missionárias. Os irmãos que irão à convenção podem procurar o pastor Adalberto, que está com as pastas, né, e com o crachá de entrada, tá bom? Então, próximo final de semana, a grande convenção. Vamos participar ali na igreja sede estadual, na Celso Garcia 560, na Debras. Adoramos ao Senhor então com jovens e adolescentes. fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardando no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte
abençoe, jovens e adolescentes. Agora nós vamos com a Regional Kids, né? Regional 1 Kids. As crianças adorando ao Senhor para recolhermos uma grande oferta. Vamos recolher uma grande oferta nessa noite, recolher os dízimos e ofertas. Enquanto as crianças se aproximam, não se esqueçam que ao final do culto a cantina estará funcionando. Passando ali, você estará ajudando a assistência social. Tá bom? Vamos contribuir com as nossas ofertas e também a nossa cantina. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a oração. E em seguida estaremos ouvindo a mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Vitor Gardelha. A igreja ora para que o Senhor use o seu instrumento para falar conosco esta noite e sairmos daqui mais alegre de que já estamos. O louvor e as orações nos alegram, mas a mensagem é o complemento e a coisa mais importante do nosso culto. Pastor Vitor Gardelha.
Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso e fiel Senhor, Tu és bom, a sua bondade dura para todo sempre, e ela alcança o dia de hoje, nessa noite. Senhor, peço que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra, e abençoe a Tua igreja, naquilo que for necessário que o Senhor possa suprir de forma gloriosa. Nos dê um coração obediente, ouvidos abertos à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Por favor, os irmãos podem se sentar e abrir a palavra de Deus no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Agradeço ao pastor Clementino, a toda a diretoria e a Regional 1 pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus nesse culto de ensinamento, nesse culto de doutrina. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 17. Todos encontraram? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um assunto extremamente rico para ser abordado. E a Bíblia apresenta vários títulos para a terceira pessoa da Trindade. Ele é chamado de Espírito de Deus, em Mateus 12, 28. É chamado de Espírito do Deus vivo, em 2 Coríntios 3, 3. Espírito do Senhor Jeová ou Javé. Não há uma certeza sobre a pronúncia do nome próprio do Senhor.
em Isaías 61, versículo 1. Ele é chamado de Espírito da Verdade em João 14:17. Espírito de Jesus em Atos 16, versículo 7. Espírito de Cristo em Romanos capítulo 8, versículo 9. Espírito Santo da promessa em Efésios 1:13. Espírito eterno em Hebreus 9:14. Espírito da graça em Hebreus 10, versículo 29. Ele é chamado de Paráclitos, é o título grego que a Almeida Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, a Almeida Edição Contemporânea traduzem como Consolador. A palavra Paráclitos quer dizer literalmente alguém chamado para estar com você, alguém chamado para estar ao seu lado. Então a Almeida traduz como Consolador. A Imprensa Bíblica Brasileira traduz como ajudador. Nova tradução na linguagem de hoje, a meu ver, a melhor tradução para esse termo é o auxiliador. São todos títulos do Espírito Santo. Mas aqui em Romanos 8, Paulo dá um título muito especial para o Espírito Santo, que está no versículo 2. O Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Então nessa noite eu gostaria de estudar com os irmãos sobre o Espírito de vida. Porque cada título, cada verdade bíblica tem algo importante a nos ensinar. Então certamente esse título também tem algo muito importante, lições importantes para a nossa vida. E nós podemos começar percebendo que a palavra de Deus mostra que existe uma relação muito próxima entre a ação do Espírito Santo, entre o ministério do Espírito Santo e a concessão de vida. Aonde existe a ação de conceder vida, nós vemos o Espírito Santo envolvido. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 fala da criação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E antes mesmo de adentrarmos nisso, quando falamos de uma experiência com uma pessoa da Trindade, as três estão envolvidas, porque o Pai e o Filho também estavam agindo na criação. Como diz João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito foi realizado. Então estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Gênesis vai mostrar a criação da vida e ali está o Espírito Santo presente. No primeiro capítulo do Novo Testamento, o anjo aparece a Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador. E que esse bebê seria chamado Jesus, porque livraria o seu povo de seus pecados, e ele seria gerado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que pairou sobre a superfície da terra para gerar vida, agora geraria vida no ventre de Maria. Além disso, nós vemos o Espírito Santo envolvido no processo de registro da palavra de Deus, aquilo que se chama de inspiração. Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra do Espírito, ela é inspirada pelo Espírito Santo e por isso ela é viva. Ela é viva e eficaz, porque o Espírito de vida moveu homens a registrarem a palavra de Deus que chegou até nós nos dias de hoje. Além disso, se o Espírito Santo está envolvido na ação de criar a vida natural, se ele está envolvido na geração de vida no ventre de Maria, se ele está envolvido na concessão dessa palavra viva, ele também está envolvido na vivificação
da nova criação, ou seja, o Espírito Santo está envolvido no processo através do qual Deus faz com que homens mortos passem a ter vida em Jesus Cristo, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos vivificou, Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos em seus pecados. E como eu posso perceber isso? Jesus disse para Nicodemos: para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo, Jesus? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Aonde existe nascimento e produção de vida, nós vemos a ação do Espírito Santo. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus Cristo declara que a carne para nada aproveita, é o Espírito quem vivifica. A função do Espírito é conceder vida. E Jesus ainda acrescenta: as palavras que eu vos disse, elas são Espírito e vida, são palavras capazes de conceder a vida eterna. Lá em Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo fala que fomos salvos pela graça e recebemos a lavagem regeneradora do Espírito Santo que Ele derramou sobre todos nós. Mas ainda uma passagem muito emblemática que demonstra a ligação entre o Espírito Santo e a concessão de vida, lá no Antigo Testamento, está em Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel vê aquele vale de ossos secos, secos não, sequíssimos. E o Senhor pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos secos? Nunca diga não para Deus. Ezequiel não diz não. Ezequiel simplesmente diz: tu sabes, Senhor. De nós não temos poder para dar vida a ossos secos. Do ponto de vista humano, não há poder para reverter o quadro de um vale de ossos secos. E Ezequiel sempre diz: Senhor, está nas suas mãos, o Senhor sabe. E está dito: profetiza Ezequiel, profetiza ao Espírito. Então o Espírito entra em ação naquele vale de ossos secos, e pouco a pouco ali é formado um grande exército, porque o Espírito de vida entrou em ação num vale de ossos secos, mostrando que aonde o Espírito de vida age, existem novas possibilidades. Não importa se está sequíssimo, quando o Espírito de vida entra em ação, ali a vida e a vida, porque esse é o ministério, um dos ministérios do Espírito Santo. E se tem vida, tem que ter sinal de vida. Como é que você sabe se uma pessoa está viva? Você vai tomar os sinais vitais, vai ver se o coração está batendo, se tem pulso, se tem calor, se está se mexendo, porque aonde tem vida, tem atividade. E se o Espírito Santo é o Espírito de vida, é o Espírito que impulsiona, é o Espírito que gera atividade, porque o mesmo Jesus disse para Nicodemos: o Espírito sopra. E Ele sopra para onde Ele quer. E quem Ele leva junto com esse sopro? Assim é todo aquele que é gerado pelo Espírito de Deus. Ele é soprado pelo Espírito. Ele anda na direção do Espírito. Ele vai no movimento do Espírito. Porque aonde há vida tem movimento. E o Espírito gosta de movimento, de atividade e de liberdade. Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito, aí existe liberdade. Porque vida é mais do que o existir. Viver envolve qualidade de vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E por que o Espírito, aonde ele está, existe liberdade? Porque o Espírito de vida se opõe a qualquer forma de opressão, a qualquer forma de desumanização, a qualquer forma de desvalorização do ser humano. Não, aonde o Espírito sopra, você experimenta a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu me entristeço
Quando eu vejo pessoas que abandonaram a igreja e dizem, agora eu estou vivendo. Não, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, que podemos conhecer a verdadeira liberdade. Porém, isso também é um alerta muito sério, que quando a igreja adota culturas de repressão, culturas de alienação, culturas que estão fora daquilo que a palavra de Deus ensina enquanto valorização da liberdade, ela não está seguindo a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo convive bem com a liberdade. O Espírito Santo convive bem com a diversidade. Ele não convive bem com o caos, não convive bem com o pecado. Mas aonde o Espírito sopra, aí tem liberdade. Não é à toa que ele é comparado a um rio de água viva. Porque existe água parada e existe água viva que jorra incessantemente. E Jesus disse lá em João 7, quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crer, fluirão rios de água viva do interior do seu ventre. E a Bíblia diz que ele falava do Espírito que seria dado após a sua glorificação. E quer saber de uma coisa? Jesus já foi glorificado, ele está à direita do Pai, derramou o Espírito no dia de Pentecostes e continua derramando sobre todo aquele que tem sede e quer ter essa fonte de água viva no seu interior. Então é óbvio que se ele é o Espírito de vida, por quanto tempo ele vive? Ele vive para sempre. Por isso em Hebreus 9,14 ele é chamado de o Espírito eterno, porque ele sempre teve vida. O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito de vida também é eterno. E o que Paulo fala aqui nesse capítulo 8, a respeito do Espírito de vida? Primeiro ele fala da lei do Espírito de vida. Paulo fala que Israel fracassou ao tentar cumprir a lei, sendo que eles não enxergaram que o cumprimento da lei era Cristo. Paulo mostra que tanto judeus quanto gentios são pecadores necessitados da graça de Deus, e que pelo nosso estado caído, a lei, ao invés, mostra a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo revela a nossa incapacidade de servir a Deus, colocando o ser humano num grande dilema. Então Paulo começa o capítulo 8 dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele ainda diz, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então Paulo fala que estamos debaixo da lei do Espírito de vida. E o que Paulo quer dizer com isso? Paulo está desprezando o Antigo Testamento, a antiga aliança? Não, porque o mesmo Paulo dizia, olha, a lei que Deus deu ao seu povo, ela é boa, ela mostra a sua vontade, a lei é espiritual, e estamos falando do Espírito de vida. Não havia problema com a lei, mas pelo contrário, quando o ser humano tomava contato com a lei, o ser humano via a sua total incapacidade de cumpri-la. Só que agora Paulo fala que está debaixo da lei do Espírito de vida. Por quê? Porque essa lei foi cumprida em Cristo, porque Cristo é o fim da lei, Cristo é o objetivo da lei. Moisés escreveu de Cristo, os profetas escreveram sobre Cristo, a lei apontava para aquele que queria cumprir a lei e instituir uma nova aliança, queria trazer maiores promessas, e uma dessas promessas é que o Espírito de vida iria ser derramado em abundância nessa nova aliança. Por quê?
Porque a lei era espiritual, mas o homem era carnal. Agora o homem pode ser regenerado pelo Espírito Santo, e agora ele tem uma outra pessoa, um outro poder, um outro paráclito que vai ajudá-lo a poder servir ao Senhor. O problema não estava na lei que era espiritual, mas o homem que era carnal, e agora pode passar a ser um homem guiado pelo Espírito de vida. A lei suscitava a condenação. Por isso que Paulo falava que estava diante de um ciclo de pecado e de morte, porque ele falava: a lei despertava em mim o meu pior, porque sou carnal. Mas agora, liberto da lei de morte, sigo a lei do Espírito de vida. E veja o que Paulo fala: a lei do pecado e da morte. Pecado e morte sempre andam juntos. A lei do pecado e da morte. Porque Paulo olhava a lei e se sentia mais pecador, se tornava mais pecador, e cada vez mais se arrastava para a morte. Em Cristo, e com o poder do Espírito, agora ele consegue servir a Deus. Então ele se afasta do pecado e se afasta da morte. Então, uma coisa muito importante que o Espírito de vida faz é te afastar da morte. E ele faz isso te afastando do pecado. Por isso que Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado e morte andam lado a lado. Santidade e vida andam juntos. Por isso que o Espírito de vida é o Espírito Santo. Santo e santo, porque santidade e vida andam juntos. E Paulo vai apresentar então que o Espírito me guia para a vida, porque era impossível que a antiga aliança pudesse trazer plena salvação, porque a limitação humana impedia isso. Mas Deus enviou o seu Filho à semelhança de um ser humano pecador, e a morte de Jesus matou toda a condenação. E agora a justiça da lei se cumpre. Se cumpre em quem? Em nós, que fazemos o quê? Que não andamos mais na carne, mas andamos segundo o Espírito de vida. E o que o Espírito de vida faz? Lembra que eu disse que ele é aquele chamado para estar do teu lado? Ele quer te guiar para uma direção. A inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte. E se morte e pecado andam juntos, a inclinação da carne é para o pecado. Mas agora, quem está em Cristo recebe o poder do Espírito de vida para seguir um caminho melhor. Vida e paz. Vida e paz. A Almeida traduz como inclinação, outras versões traduzem como direção. O Espírito quer te direcionar. Lembra do sopro? O Espírito sopra. Quem sopra, direciona. E Ele quer te direcionar para a vida e para paz. Sendo assim, o Espírito me guia sempre para a vida. Paulo fala: aquele que tem o Espírito está reconciliado com Deus, é filho de Deus, e por isso agora ele anda no Espírito. O que é andar no Espírito? É agora ter um estilo de vida que vai obedecer à inclinação do Espírito, que é de vida e paz. Novamente eu repito, se há uma ligação entre pecado e morte, há uma ligação entre vida e santidade, e há uma ligação entre vida e paz. Deus não quer apenas que você exista, Ele quer que você viva e tenha paz. E no contexto bíblico, paz é mais do que ausência de guerra. Paz
é vida em plenitude e em bem-estar. O Espírito sopra e te direciona sempre, sempre, sempre para algo bom. Por isso o apóstolo Paulo diz que quem está na carne não consegue agradar a Deus, porque a carne não é sujeita à lei de Deus, não é sujeita à vontade de Deus. A carne é inimiga de Deus, e carne aqui não é corpo, mas carne aqui fala da tendência do ser humano de se afastar de Deus, de agradar o seu eu, de só pensar nas coisas da terra. Ou seja, é a inclinação do ser humano para dizer não para Deus e sim para o seu eu. É a facilidade que o ser humano tem de dizer sim para o pecado e não para Deus. Isso é carne, a fraqueza espiritual e moral do ser humano. A inclinação da carne é para o pecado. A inclinação da carne é para a morte, porque a carne não ama a Deus e não quer obedecê-la. Mas o Espírito de vida aponta um caminho melhor. Se você agora tem o Espírito de Deus, você não está mais na carne. Agora o teu eu não é mais o poder dominante da tua vida. Agora você tem um dono. Você foi convencido do pecado, da justiça, do juízo. Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que agora segue essa inclinação que é de vida e de paz. Você está sendo guiado para uma outra direção se o Espírito Santo está em você. Um teólogo diz que a vida na carne não é vida propriamente dita. Vamos lembrar aquilo que está em Gálatas. As obras da carne são manifestas: ira, dissensão, porfia, peleja, glutonaria, bebedices, feitiçarias. Isso não é vida. Mas o fruto do Espírito é amor, é bondade, é mansidão, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de caminho você vai escolher essa noite? Que tipo de direção você vai seguir nessa noite? Você vai seguir o sopro do Espírito e vida, que te leva para a vida e para a paz? Ou você vai seguir a inclinação da carne, que leva para um caminho de destruição? A partir num primeiro momento, parece muito gostoso falar sim para o eu. Mas o seu eu é iludido, porque ele não olha para as coisas do alto. Deixa o Espírito soprar na tua vida, porque o Espírito é Espírito de vida. E se Ele me guia para a vida, Ele me guia para um futuro. Porque quem guia, guia para algum lugar. Então qual é o futuro reservado para aqueles que andam no Espírito? Paulo vai falar: olha, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é segundo a carne, e detalhe aqui, carnal, é a ideia de incrédulo, daquele que não tem relacionamento com Deus. Em 1 Coríntios, carnal é a ideia daquele que não obedece ao Espírito Santo. O contexto é importante perceber a diferença. Paulo fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, que o Espírito nos guia para a vida, e não somente isso. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Mas o meu corpo ainda não está preparado para a vida eterna. Por isso que naquele dia, que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão transformados.
E aqueles que estiverem vivos serão transformados também em um piscar de olhos, em um corpo glorificado. Porque este corpo ainda não está preparado para a glória. E posso falar uma coisa? Crente não espera a morte. Crente espera a volta de Jesus. Dizem, na vida só se tem uma certeza da morte. Eu não. Se Jesus voltar amanhã, eu subo com Jesus. Se Jesus voltar hoje, eu subo com Jesus e não passo pela morte. Crente não espera a morte. Crente espera a volta de Jesus. E outra coisa, o mundo diz que para tudo tem jeito, menos para a morte. O crente não pensa assim, porque Jesus Cristo já venceu a morte. Por isso que quando a gente enterra um irmão amado, um irmão querido, a gente não entra em desespero, simplesmente até breve, até o dia em que a trombeta irá soar e o nosso corpo estará preparado para a glória. Então Paulo fala, olha, o nosso corpo está morto por causa do pecado, porque na etapa final da salvação, as consequências do pecado sobre o corpo serão vencidas. O espírito vive por causa da justiça. Aqueles que dormem com Cristo estão com Ele. Mas o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Vamos pensar no túmulo, enquanto ele estava ocupado, na madrugada do domingo. Jesus disse que ninguém tomava sua vida, ele mesmo dava e tomava de volta. Pedro menciona que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. E agora Paulo fala que o Espírito efetuou a ressurreição de Jesus. Por isso que eu falei, a Trindade trabalha junta. E parênteses, Jesus orou pela igreja e disse, Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um. Fecha parênteses. O Espírito que ressuscitou Jesus no túmulo vazio e o levantou do túmulo de forma que ele ficou vazio, ele habita em você. E esse mesmo Espírito também vai ressuscitar o nosso corpo mortal. Você consegue imaginar que aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer com você? Isso se você já tiver passado antes da sua volta. Da mesma forma que Deus ressuscitou a Cristo, Ele vai ressuscitar os que dormem nele. O Espírito que ressuscitou a Cristo, ressuscitará os que estão nele. E como é que nós podemos ter certeza disso? Porque esse mesmo Espírito habita em nós. E Ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu não mereço, mas Jesus me amou e morreu por mim. Agora eu tenho esperança. Quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar, aquele que habita em mim, ele me lembra que eu tenho um papai. E se eu tenho um papai, eu tenho um futuro. Então você pode ser um vaso de barro, como Paulo diz, mas dentro de você habita a excelência do poder de Deus. Dentro de você habita o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos e que também vai agir sobre a tua vida. Por isso que Paulo fala que nós somos selados com o Espírito, que é o penhor da nossa redenção. E o que é o penhor? O penhor é a primeira parcela, que dá a garantia que você vai receber a segunda. Se o Espírito Santo está na tua vida, pode ter certeza que o melhor ainda virá. É só a primeira parte de uma obra que está em andamento e não vai permitir que você veja a corrupção. Mas assim como Jesus levantou para a glória, você tem um futuro de glória também. Porque o Espírito de vida habita em você, ele vai receber ordem de te ressuscitar. Quando a trombeta soar, você vai falar, vai, levanta o povo da Regional 1, chegou a hora,
Chegou a hora, chegou a hora. O Espírito testifica da minha filiação e também que eu tenho uma herança. O Espírito de vida me leva para o futuro, e nesse futuro eu tenho uma herança. Se você é filho, você é herdeiro. E o que eu vou herdar? A Bíblia diz lá em João 1, que eu já citei: tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Cristo e para Cristo. Então eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, que é o meu irmão mais velho. E qual é a herança de Cristo? Tudo. O que eu vou herdar com Ele? Tudo. Da mesma forma que a humanidade criada foi colocada na plenitude da criação, a humanidade redimida irá herdar a plenitude de uma criação restaurada e gloriosa. Sendo assim, se nós somos o povo que tem o Espírito de vida, o que nós devemos compreender? Se o Espírito de vida habita em mim, então eu vou viver de uma forma diferenciada, porque eu estou em Cristo, sou filho de Deus, tenho o testemunho dele, que eu tenho uma promessa. Então a minha vida tem que ser diferenciada. Primeiro, porque agora eu tenho um compromisso diferente. Não sou mais devedor à carne, eu sou devedor ao Espírito de vida. Não tenho mais negócio com a carne, não tenho mais negócio com eu, não tenho mais negócio com o mundo, não tenho mais negócio com... Agora meu compromisso é com Deus. Por isso que a confissão de fé da igreja é: Jesus Cristo é o Senhor. Agora eu tenho um compromisso com o meu Senhor, que enviou o seu Espírito para me guiar por caminhos de vida. Em alguns contextos é até difícil ler a expressão carne, e é Romanos 1:8, tem alguns versículos assim, porque fica muito próxima a relação entre carne e corpo. Mas entenda, carne e corpo são coisas diferentes. Porém, através do meu corpo, ou eu sou um instrumento de justiça, ou eu sou um instrumento do pecado. Paulo fala lá em Romanos 8:6, eu apresento meu corpo a Deus como instrumento de justiça, ou eu posso permitir que o meu corpo seja um instrumento de carnalidade. Por isso que às vezes carne e corpo estão tão próximos, porque através do teu corpo é que você age no mundo. E você vai agir de que jeito? Para glorificar ao nome do Senhor, ou para trazer escândalo para o Evangelho e fazer as pessoas tropeçarem na fé? Não, vamos apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça, e que o nome do Senhor seja glorificado pela nossa vida, porque Ele diz: vocês são a luz do mundo. A luz tem que brilhar, para que os homens vejam o quê? Suas boas obras, para que vejam a sua vida. Porque obra é o que eu faço enquanto eu estou vivo. E se o Espírito de vida habita em mim, o que eu faço vai ser bom. E as pessoas vão ver as minhas boas obras, vão ver as suas boas obras, vão ver o testemunho, e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Então eu tenho um compromisso melhor, com uma vida melhor, ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Agora eu tenho uma posição melhor. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo. Lembra que eu falei? Aonde o Espírito Santo há, aí a liberdade. Paulo fala: você não recebeu o espírito de escravidão para viver amedrontado, de cabeça baixa, aterrorizada, mas pelo contrário, você recebeu o espírito de liberdade, que te capacita a agradecer ao seu Pai que cuida de você. E até por isso que a gente padece com Cristo, nós carregamos a cruz com Cristo. Mas da mesma forma que Cristo tem um futuro de glória, a gente também tem um futuro de glória. Com Ele padecemos, mas com Ele também seremos glorificados. Então é por isso que o crente até geme, mas não desespera.
Paulo fala, nós temos as primícias do Espírito. Outra figura que fala de uma primeira parcela. Ou seja, na igreja, a criação já está sendo restaurada, porque é o povo do Espírito Santo, é o novo homem, é a nova mulher. Tem algo novo, tem algo de Deus na vida daquele que está em Cristo. As primícias do Espírito andam em nós, mas nós gememos, porque esse mundo é mau, mas a gente não desanima. Por quê? Porque a gente tem uma imensa torcida ao nosso favor. Paulo fala que a natureza que glorifica a Deus, que a criação anseia pela redenção dos filhos de Deus, porque o dia em que a glória alcançar a nossa vida, será a glória de toda a criação. Então por que a gente não desespera? Porque a gente geme, mas tem esperança. As primícias do Espírito de vida. Queridos irmãos, siga o sopro do Espírito. O Espírito te sopra para aquilo que é bom. E quem é soprado pelo Espírito, por onde ele passa, ele deixa sinal de vida. De vida, de vida. Tem bom testemunho, tem boas obras, tem boas palavras, tem veste decente. Isso precisa ser falado. Tem negociação correta, tem bom testemunho no trabalho, tem unção, tem virtude, o demônio é repreendido, existe operação de milagre, o evangelho é pregado porque é vida e é vida. É o Deus vivo, que é dono de um povo vivo. Então que o Espírito de vida sempre avive e seja o Senhor das nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos juntos, vamos nos colocar de pé, adorar a Deus com um hino bastante conhecido, os planos de Deus. Vamos adorar e encerrar esse culto com chave de ouro, engrandecendo aquele que é digno de toda a honra. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Louve e declare nessa noite: a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Os teus planos podem se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá, e pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia! Santo é o teu nome, Pai. Declare o mais forte que você puder nessa noite. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.
teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Olha o que ele fala pra mim, pra você nessa noite. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo e ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo e ele não te queimará, declare, pois eu estou contigo, 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 contigo. E se o seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. As palmas louvem a Ele nessa noite. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Quero aqui apresentar então a Regional 1, as igrejas que compõem a Regional 1, que tem sede ali no Vila Industrial. Quero começar aqui com o Cocaia, pastor Josué Melo e a sua caravana. Os irmãos estão ali. Deus abençoe meus irmãos. Vai, Cocaia. Jardim Célia, pastor Lucas Lopes e a sua caravana. Jardim Célia, estão ali. Deus abençoe, pastor Lucas. Jardim Jovaia, pastor Roberto Rodrigues e a sua caravana. Deus abençoe. Sítio dos Morros, pastor Marcos Antônio e a sua caravana.
Deus abençoe, viu? Jardim São Paulo, juntamente com a sua sub, Jardim Cristialice, pastor Edson, Marcos e Yuri dos Santos, e a sua caravana. Ó, olha aí, é nós. Deus abençoe, viu? Está aumentando aí, ó. Agora quero apresentar as igrejas que vieram com os líderes e alguns obreiros. Vila Industrial, pastor Davi Lopes e a sua caravana. Olha, Deus abençoe, viu? A gente foi da montanha, pastor Paulo Campos e a sua caravana. Olha, a nenezinha. Deus abençoe, viu? Jardim Leila, pastor Luiz Carlos Ribeiro e a sua caravana. Aí, ganhou no grito, hein? Deus abençoe. Vila Operária, pastor Adriano Matos e a sua caravana. Ó, a igreja bem comportada. Deus abençoe, pastor. Amém? Vila Rio de Janeiro, pastor Levi Ramos e a sua caravana. Só ela representou a igreja, hein? Deus abençoe, viu? Deus abençoe todos, uma boa cooperação. Meus irmãos, hoje tem vigília lá no sítio Canaã. Vigília com a juventude. Todos estão convidados para orar ali no sítio. Amém? Deus abençoe. Brunão. Você tem algum aviso? Não? Pastor Clementino, nosso presidente. Eu tinha certeza absoluta que hoje Deus ia falar comigo. E eu preciso muito ouvir a voz de Deus. Não importa o horário. A noite é tranquila e a oportunidade melhor que temos é de ouvir a voz de Deus. E Ele fala com muita autoridade e com muito poder. E eu acredito na presença de Deus na minha vida. Eu acredito na presença de Deus na vida da igreja. Eu acredito na presença de Deus na vida de cada família que tem o seu prazer estar na lei do Senhor. E nessa lei meditam dia e noite. Se tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado entrar em ação, nós vamos, na sequência, caminhar em passos firmes a Nova Jerusalém. Queremos agradecer a cooperação da regional. Muito obrigado, Deus abençoe a equipe de louvor, o conjunto das irmãs, as crianças, que eu pensei que ia lotar de criança aqui, e só tinha 5, né? Mas foi bonitinho, né? Foi engraçadinho a maneira deles se apresentarem. Mas quando se fala, vamos ouvir as crianças, eu espero uma multidão. Se cada pai trouxer os seus filhos e se preparar para cantar, era bem melhor, né? Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Jesus é aquele que as suas mãos se estendem em favor de cada um. Vamos nos colocar em pé. Vamos dizer para Deus aquilo que temos sentido no culto, na nossa oração. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Foi maravilhosa. Uma palavra que veio da parte de Deus para a edificação da nossa fé e nos trazer mais conhecimento bíblico para servir aquele que criou todas as coisas. Levante a tua mão comigo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse culto realizado. Muito obrigado pelas famílias que estão nos seus lares e participaram conosco
desse culto maravilhoso. Que as mãos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja sobre cada família, seja conosco aqui na sede, nos ajudando e nos dando graça, para que o nome de Jesus continue sendo exaltado, dando-nos a sabedoria, dando-nos o poder, dando-nos a graça de abrir a nossa boca e falar de coisas maravilhosas, como é a salvação e a vida na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos leve em paz aos nossos lares, guardando-nos no retorno para casa e nos dando uma noite de repouso. É o que nós te pedimos, Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus.